Agora nós vamos conhecer o júri pela acusação. Você, como assistente da acusação, ou se por acaso você é promotor de justiça, você vai usar este modelo, ou pelo menos esse estilo. Em outras palavras, resumindo, domine bem aquele processo de capa a capa. Conheça todos os dados possíveis e imaginários. Não vá para um júri sem conhecer todo o conteúdo. E fale voltado para aqueles 7 jurados. Eles é que vão decidir. Não adianta nada falar para aquela multidão, né? Às vezes um auditório com 200, 300 pessoas, dependendo aonde acontecer. Para eles não tem interesse em você falar. O único objetivo são os 7 jurados. Olhe nos olhos, alterne a tua voz, domine, traga algum fato que possa realmente mudar a história daquele processo. Vamos lá? Vamos para uma prática de um júri pela acusação. Cumprimento o excelentíssimo senhor Dr. Juiz, presidente desse egrégio Tribunal do Júri. Recebam as minhas saudações, os excelentíssimos senhores defensores do réu e advogado de defesa. Ao Conselho de Sentença, juiz de fato hoje para julgar os crimes dolosos contra a vida, recebam as minhas considerações e agradeço a presença de vossas excelências aqui presentes, que deixaram com certeza, certamente, todos os seus afazeres para cumprir e exercer um legítimo ato de cidadania. Ao senhor Manuel da Silva Truchensky, réu hoje sob julgamento, saiba que terá de mim todo o respeito desse tribunal do júri para que possamos efetivamente realizar a justiça nesse dia tão importante da nossa sociedade. Hoje nós analisaremos e julgaremos um crime doloso contra a vida. Crime qualificado por motivo fútil do acusado Brélio contra a vítima Trúcio. De início, eu quero deixar bem claro aqui para os senhores jurados que o promotor de justiça ou que o assistente de acusação tem a nobre missão de defender a sociedade, enquanto o advogado de defesa deve se orientar pela defesa do réu. Ele deve defender os interesses do acusado e, por isso, eu quero enfatizar que ele deve defender, defender e defender. Sim, o promotor de justiça ou o assistente de acusação promove a justiça e não é o promotor de acusação. Enquanto o advogado do réu pode, em sua função não menos nobre e constitucionalmente prevista, defender os interesses exclusivamente do réu, portanto, senhores jurados, aqui nesta data eu vou provar a todos os senhores a ocorrência do crime qualificado contra a vida, sendo o seu autor o senhor Brélio, contra a vítima Trúcio. Vamos analisar como se deram os fatos. Dia 4 de março de 2011, por volta das 21 horas, na Rua das Flores, próximo ao Cine Rex, nessa cidade de Itabiruína, o réu, munido de uma faca de açougue e por motivo fútil, que logo adiante vou explicar a todos os senhores, ele desferiu uma facada na região torácica da vítima, causando a sua morte imediata por hemorragia interna. Isso, senhores, se pode comprovar pelo exame de corpo de delito de folhas 34 e 38. Como é que se deu a dinâmica do crime? Senhores, diante de uma discussão entre a vítima Trúcio e o proprietário do bar, senhor Brélio, que inicialmente disse à vítima que ele estava fazendo arruaça, bagunça com outros amigos ali no bar. Sim, o acusado
pediu que a vítima, né, retirasse do seu estabelecimento, porque estava fazendo bagunça. Até aí, tudo bem. No entanto, ele resolveu se retirar com seus amigos. Só que ele retornou ao bar mais tarde, sozinho com seus amigos, e já queria adiantar a Vossas Excelências, se ele tivesse algum sentimento de vingança, simplesmente ele retornaria ao bar, mas com seus amigos, e voltaria também armados. Com certeza isso é óbvio. O que não aconteceu, senhores jurados. Trúlio voltou sozinho ao bar, o proprietário Brélio, já no entusiasmo rancoroso, não querendo a presença de Trúlio ali no seu estabelecimento, pediu novamente para ele se retirar. E nisso eles logo começaram a discutir e travar uma luta corporal. Nessa luta corporal, senhores jurados, que eu já vou adiantar e mostrar essa foto que foi sacada por um dos presentes naquela noite do crime. Como Vossas Excelências podem ver, o réu tem uma estrutura física muito, mas muito superior, muito mais forte, e ele é bem mais alto. Todavia, o acusado, ele não se contentou, enfim, preferiu, no meio da luta corporal, retirar do cós da sua calça uma faca e desferiu na vítima 2 facadas. Aonde? Na região torácica. E foi aí que houve a causa da morte. Então, evidentemente, foi a causa da morte, as 2 facadas, através da hemorragia interna que levou a vítima à morte. É bom que se esclareça, Vossas Excelências, que logo após a discussão e a luta corporal, a vítima disse ainda, ele tentou andar, né, e dar alguns passos e caiu no chão, sangrando muito. Por último, Excelências, friamente o acusado levantou, fechou seu bar e foi embora. Foi para sua casa e no meio do caminho, cadê a faca? Ele jogou fora, na maior frieza e indiferença, em razão da situação, às margens de um córrego próximo do local. No dia seguinte, o acusado foi preso. Pergunto, o crime ocorreu? Sim. A materialidade do crime está constatada? Sim. Temos a confissão do acusado Trúlio e também o termo de depoimento das testemunhas Maria Antonieta, que em seu depoimento policial afirmou ter presenciado tudo, toda a discussão, toda a luta corporal, inclusive a vítima caída no chão. Então, senhores jurados, a materialidade do crime está comprovada. O exame de corpo de delito demonstra também a situação em que ocorreu o crime, qual foi a causa da morte. Vejamos o que textualmente dizem os peritos. O paciente deu entrada nesse hospital já em estado de óbito, apresentando vários ferimentos provocados pela arma branca no tórax, que foi a faca. Se houve a morte? Sim, houve a morte. Segundo consta, né, do laudo do perito. Qual a causa da morte? Foi a hemorragia interna na região torácica. Qual o instrumento que produziu a morte? A faca, sem dúvida. Em outras palavras, a autoria ficou comprovada pela confissão do acusado Trúlio no interrogatório judicial. Excelência, a situação é ainda muito mais grave. Por que, Excelências? Porque decorreu de um motivo fútil que qualifica o crime. O que é motivo fútil? Segundo o grande penalista Nelson Gria, o motivo fútil é aquele leviano, desprovido de razão, revestido de uma pequenez incalculável. Qual seria o motivo fútil do caso presente? O motivo do acusado Trúlio simplesmente não querer, ou ele não queria a presença da vítima Brélio em seu bar. Pergunto,
Mas para isso precisava matar, levar à morte. Enfatizamos, por que tirar a faca do cós? Para que desferir 2 golpes mortais contra a vítima? Bastava essa discussão para tirar a vítima do bar. Ele era muito mais forte, ele tinha muito mais potência nos seus golpes. Se fosse uma luta, né, vias de fato, não precisava usar de uma faca para matá-lo. Esse é o motivo fútil, senhores jurados. Não há nada que justifique tirar a vida da vítima, que na flor da idade, 23 anos de idade, excelências, 2 filhos pequeninos para criar, sem motivo algum, não é? Influenciado pela agitação de um bar. Esse é um motivo extremamente fútil, excelências. Agora, excelência, já adianto aos senhores que não há nenhuma circunstância que possa levar à tese da legítima defesa. Talvez a tese dessa legítima defesa seja o que a defesa, né, vai querer influenciar para excluir esse crime do homicídio. Como é que se configura a legítima defesa? A necessidade de uma provocação injusta, atual e iminente, e a necessidade do acusado, talvez, se defender dos meios necessários para expelir essa injusta agressão com os motivos moderados. E quais seriam os meios moderados, excelências, para repelir a agressão? Simplesmente a superioridade física dele. O acusado era muito maior. Isso já bastaria. Não haveria necessidade de usar a faca e dar duas facadas. Sim, porque ele tirou do cós. E nesse espaço dava tempo dele pensar que ele era muito mais forte para desferir 2 facadas. Donde, a grosso modo, eu quero dizer a Vossas Excelências que isso não é uma tese de uma legítima defesa. Porque a legítima defesa, Excelência, significa matar para não morrer. Legítima defesa, Excelências, queria dizer aos senhores jurados, é preferir enfrentar 7 jurados do que ser segurado por 6 alças de um caixão. Excelências, senhores jurados, Vossas Excelências serão questionados. Nós vamos agora para os quesitos. Vossas Excelências serão quesitados ao final dessa conclusão sobre o julgamento mediante algumas perguntas sobre os fatos e as circunstâncias que ocorreram. A primeira, sem dúvida, será feita sobre a existência do crime, mais ou menos da seguinte forma, no seguinte sentido. No dia tal, nessa cidade, a vítima foi atingida por golpe de facada na região torácica, vindo a sofrer hemorragia interna descrita no laudo do exame de corpo de delito, que for a causa de sua morte? Sim. Vossa Excelência vai responder sim, porque está provado a existência do crime, né, em conteste. Repito, a resposta de Vossas Excelências deve ser sim. Após o reconhecimento dessa existência do crime, os senhores serão quesitados sobre a autoria desse crime. O réu Tércio foi quem efetuou o golpe de faca que atingiu a vítima Trílio? Sim. Por quê? Porque o primeiro, reconhecendo a existência do crime, agora reconhecendo que o acusado foi o autor do crime, os senhores serão quesitados na terceira pergunta sobre absolvição, mais ou menos da seguinte forma: o acusado deve ser absolvido? A resposta deve ser não, não. É isso que eu provei e expus até agora a Vossas Excelências. A pergunta seguinte será: Vossas Excelências, né, serão no sentido de que o acusado ele agiu por motivo fútil? A resposta será positiva, será sim, sem dúvida. Por fim, já querendo encerrar a minha exposição, peço vênia a Vossas Excelências
para ler um texto e um pensamento de Martin Luther King, onde ele diz, abre aspas, o que me preocupa não é o grito dos violentos, nem os corruptos, e nem os dos sem caráter, nem dos sem ética, e sim o que me preocupa é o silêncio dos bons. Aí você faz uma pausa pequenininha, ali de 1 segundo. Assim sendo, diante de toda exposição, restou evidente a materialidade diante das provas dos autos do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil do acusado contra a vítima. Pede hoje o Ministério Público, ou pede hoje o auxiliar de acusação, que o réu seja condenado nas penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Eu peço justiça. Então, mais ou menos nesse sentido, claro, você pode fazer bem melhor, jogue um ar de ator ou de atriz, se você for mulher, alterne a tua voz, fale olhando o tempo todo para os 7 jurados e tenha certeza que será um show. Mas o mais importante é dominar bem aquele processo. Conheça bem todos os acontecimentos, anote, faça um pequeno roteiro além do processo. Boa sorte no seu júri pela acusação.